Deixa eu te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Quando alguém te pergunta assim, como você é? O que você responde? Você fala, eu sou ansiosa, eu sou tímida, eu sou uma pessoa de família, eu sou emotiva. E outra pergunta, você sabe de onde veio essa descrição? Porque assim, você pode ter chegado nisso através de se observar, das suas reflexões, ou você pode ter construído ao longo do tempo a partir do que as pessoas falaram de você. E existe uma diferença entre a gente se conhecer de verdade e a gente conhecer uma versão que a gente aprendeu a sobreviver com ela, por ela. E eu tô trazendo essa pergunta hoje porque as minhas leituras recentes, elas estão me forçando a olhar para isso de um jeito que eu não estava esperando. Eu tô lendo O Poder dos Quietos e mais outros dois livros outros dois livros que eu jamais escolheria sozinha. Mas sabe o que essas três leituras estão me trazendo em comum? É que todas elas, mesmo de formas diferentes, elas estão mostrando coisas que raramente são o que aparece na superfície. Tá? E isso vale para tudo, né? Vale para os livros, vale para o mundo, vale para a gente. E eu estudo já o autoconhecimento há alguns anos e eu falo sobre isso, ensino, trago reflexões para vocês a partir da minha vivência, faço vocês refletirem bastante sobre isso. Minhas formações também são nessa busca de nos desenvolver. E mesmo assim, nas últimas semanas, eu me peguei descobrindo sobre mim coisas que eu ainda não sabia. E lendo O Poder dos Quietos, eu comecei a perceber que talvez eu seja mais introvertida do que eu acreditava. E isso me mexeu comigo um pouco, sabe? De um jeito bom, para falar a verdade. Sabe quando, aquele desconforto que vem quando uma verdade bate ali na tua porta? E aí não tem como você ignorar isso, entende? Você olha e fala, pois é, acho que aqui eu preciso dar uma olhada, tá? Então, eu sempre me olhei como uma pessoa comunicativa e às vezes até extrovertida, tá? E em muitos contextos eu me via assim conversando, tal, em grupo, me dando bem, mas eu percebi que eu precisava de silêncio. Eu precisava ter meu canto, minha solitude, que eu ficava esgotada e eu ignorava isso por muitas vezes. E às vezes eu ficava cansada, mesmo passando tempo com as pessoas que eu gosto. Aí eu comecei a me perguntar que se eu nunca tivesse lido esse livro, talvez eu continuaria me descrevendo do mesmo jeito. Ou continuaria pensando do mesmo jeito sobre mim e que eu percebo que não é toda a verdade, né? E isso também me fez pensar em quantas outras coisas eu acredito que eu sou e que na verdade não são coisas incompletas de mim. E aí que vem a parte mais importante de tudo isso, que a gente não constrói a própria identidade no vácuo. Desde pequenininha a gente aprende quem a gente tem que ser, né? A menina quieta, que é tímida,
A menina que chora fácil, ela é muito sensível. A que questiona tudo é uma pessoa difícil. A pessoa que se adapta a tudo é aquela mais fácil de lidar. Aí esses rótulos, eles vão sendo colados na gente, tanto pela família, na escola, depois nos relacionamentos e vai indo para o trabalho, né? E a gente vai acreditando neles. A gente vai se comportando, se moldando de acordo com isso, né? E vai construindo uma vida inteira em cima disso daí. E o problema não é só acreditar numa história sobre a gente, né? O problema é quando você não se conhece de verdade, você toma decisões a partir de um lugar que não é seu. Você escolhe relacionamentos que repetem padrões e você nunca se questionou, você engole as coisas, não fala por medo de ser rejeitada, ou porque você tem que atender às necessidades dos outros e não a sua. Você se esforça de um jeito que você fica esgotada e não percebe e acha que isso é normal, tá? Então, a gente nunca aprende a se perguntar se isso é meu ou é o que aprenderam, né? Isso é meu, eu me observei ou as pessoas aprenderam a me ver assim e já pensaram de mim e eu peguei achando que isso é verdade. Tá? Então, eu vivi muito tempo assim, tomando decisões a partir dessa versão de mim, que ela existia sim, mas eu percebi que ela era incompleta, tá? Então, e isso não mudou num estalo, tá? Não foi um momento mágico, foi um processo, foi uma disposição, né, minha de estar sempre me observando, me olhando, enfrentando as minhas dores, inclusive, e muitas emoções desconfortáveis. Acho que essa foi a parte mais assim que me pegou, tá? Então, eu quero te entregar algo para você aplicar no seu dia a dia, assim como eu fiz, tá? Então, eu vou te dar 3 perguntas para que você possa fazer e pode começar hoje mesmo, tá? Então, deixa um papel, uma caneta aí para você aplicar e no momento seu, quietinho aí, você pega e reflete, tá? Então, a primeira pergunta é: quem eu digo que eu sou? E de onde veio essa descrição? Foi uma conclusão minha ou foi um rótulo que alguém criou de mim? 2. Tem algum comportamento meu que eu repito sem perceber automaticamente, mas que quando eu paro para pensar, não tem muito a ver com quem eu quero ser? Terceira pergunta: qual parte de mim eu me escondo, eu minimizo ou eu ignoro porque eu aprendi que ela não ia ser bem-vinda? Escreve, tá? Não precisa ser uma coisa bonita, até porque não é isso que a gente tá buscando, mas precisa fazer sentido, sabe? Em algumas partes, para você pôr isso para fora. E também não precisa fazer sentido completamente, tá? É uma lapidação, é aos poucos que isso acontece. E o autoconhecimento é exatamente isso. É essa disposição de você olhar para você mesma com honestidade, tá? Sem pressa de ter todas as respostas, sem ficar no perfeccionismo, a gente vai se conhecendo de pouco em pouco, tá? E a gente não tá aqui para se consertar, a gente tá aqui para se entender, para se descobrir, para ter essa curiosidade de olhar para nós, tá? E se você sente que chegou a hora de estar com mais profundidade nesse assunto, de entrar, de mergulhar mais sobre si, eu tenho um ambiente próprio para isso, que é uma jornada de autoconhecimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá comigo, porque lá eu trago assuntos muito reflexivos, mas que ao mesmo tempo é da nossa vida real, que acontece ali todo dia e me ajudou em vários momentos da minha vida e continua me ajudando, né? Porque o que eu faço
para vocês, é o que eu aplico no meu dia a dia também. E eu te espero lá. Comenta aqui se você percebe, né, se você reconhece nessa situação que eu falei, dessas versões, que eu quero muito saber. E até o próximo vídeo.